One Piece Film Red é o nome do novo filme de One Piece. Finalmente vamos falar sobre tudo, todas as informações divulgadas sobre esse filme e também especular. Galera, tem muita coisa que dá pra especular já a partir das informações que a gente tem, então bora lá investigar tudo isso aí. Ao longo da última semana tivemos dicas diárias sobre algum anúncio importante que calhou de ser a divulgação, o anúncio desse novo filme. Foram divulgados ali posters contando com o nome de cada um dos integrantes do Chapéu de Palha, indicando uma letra de cada um desses nomes e que no fim indicou uma frase. Essa frase sendo One Piece Film Soon, ou seja, One Piece Filme em breve. Na sexta-feira foi divulgado finalmente o logo desse filme, contando com uma cicatriz numa das letras, indicando que esse seria um filme ali dedicado ao Shanks. Não vai ser um filme contando a história dos Piratas Rocks, como muita gente já cogitava e esperava, a partir de nada exatamente concreto. As pessoas simplesmente queriam preencher essa lacuna, saber como se deu a formação daquele antigo bando pirata. Só que é provável que isso fique mesmo pro mangá, né? Ainda tem muito mistério em relação aos Piratas Rocks, que provavelmente vai ser preenchido e vai ser contado ainda dentro da história do mangá. Só que, se tratando do Shanks, tem muita coisa que pode ser divulgada também em filme que talvez não interfira assim no mangá. Existe uma lacuna na história do Shanks, do passado do Shanks, que pode não comprometer tanto assim a história no mangá e que pode muito bem ser contada em filme. Na Jump Fest de 2021, no finalzinho do ano passado, o Oda ele disse o seguinte: sobre a história do próprio mangá, como nova informação, essa pessoa se mexerá um pouco. O homem de cabelo ruivo. E nesse momento todo mundo ficou enlouquecido anunciando, né? Eu mesmo já fiquei, cara, 2021 vai ser o ano em que o Shanks ele vai finalmente se mover dentro da história do mangá. Na verdade, teve muita piada em relação a isso, né? Se esse homem de cabelo ruivo seria, na verdade, o Eustace Kid, que ele se moveu de fato, né? Ele tem tá tendo uma grande participação agora dentro da história do mangá. Se seria o filho do Shanks, o suposto filho do Shanks com a Makino, começando a aprender a andar, começando a engatinhar e ali começando a se mover como forma de piada, ou se realmente seria o Shanks. A gente já tá aqui agora no final do ano de 2021 e até agora o homem ele ainda não se moveu, só que a gente teve esse anúncio desse filme. Só que pela fala do Oda, se a gente parar pra pensar, ele estava se referindo dentro da história do mangá e não o anúncio, não algo fora desse escopo, né? Então talvez a gente tenha duas coisas aqui, né? Obviamente o Shanks ele ainda vai se mover dentro da história do mangá e eu acredito que no entre-arco de Wano para o próximo arco, né? Eu acho que é só uma questão ali do Oda ele ter se embananado um pouco ali, ter estendido um pouco mais todo esse arco de Wano, questão de pausas também ali, que dificultam um pouco as coisas, mas com certeza o Oda ele tá guardando o Shanks ali para começar a se mover depois que o arco de Wano acabar. Só que em paralelo também temos o anúncio desse filme. E o recado que o Oda ele deixou para esse filme, abre aspas: cansei de desenhar velhos lendários. Deixe-me desenhar uma personagem feminina. O personagem atual em que estamos trabalhando é assim. E esse foi apenas o começo. Você sabia que o diretor Taniguchi Goro, que está à frente do trabalho One Piece, foi na verdade a primeira pessoa no mundo a transformar o Luffy em um anime? Agora temos algumas notícias que realmente vão surpreendê-lo. O novo filme Red. Por favor, esperem por isso enquanto imaginam como será. Algumas observações aqui. Primeiro, sobre ele falar sobre velhos lendários. Normalmente a gente tem esses velhos lendários sendo trabalhados como vilões nos filmes de One Piece, e principalmente nesses últimos filmes de One Piece, com exceção do Zephyr, já que ele começou como um vilão e meio que terminou como talvez um herói. Ele terminou ali, né, um conceito muito abrangente ali, mas tem essa virada de chave ali no filme Z que particularmente é o meu favorito de todos até então. Mas enfim, então quando ele fala sobre velhos lendários, indiretamente ele também está falando sobre os vilões desses filmes. O que significa que talvez ele queira trabalhar uma vilã feminina, uma personagem feminina que vai ser a vilã principal desse filme. Inclusive, a gente teve também a divulgação de uma imagem promocional sobre esse filme, onde a gente vê uma personagem feminina nessa imagem. Detalhes para essa personagem feminina. Será que ela vai ser a vilã principal? Porque ela tá ali com um microfone muito característico de narradoras de eventos ou
torneios. A gente teve, por exemplo, uma imagem, né, também, né, uma personagem que seria a narradora do evento que acontece no filme Gold. Então será que essa seria só uma apresentadora de um evento ou seria realmente alguém mais importante? E caso essa personagem não seja uma narradora de evento ou de torneio ou qualquer coisa do tipo, será que ela não seria uma cantora? Porque no teaser que a gente teve divulgado também, junto do anúncio do filme, temos ali uma partitura. E onde essa partitura ela se encaixa nesse plot todo? Nessa personagem provavelmente sendo uma cantora. A gente ainda não sabe se vai ser a vilã principal ou se vai ser só alguém que faça parte do grupo principal de vilões. Isso a gente não tem como dizer por enquanto. E outro detalhe muito importante dessa personagem feminina é que ela tem asas da raça alada, de uma das raças aladas. Então ela veio de uma das ilhas do céu. E isso é muito importante aqui, galera, porque o Shanks, muito se teoriza que ele tem algo a ver com o reino de Elbaf, o país dos gigantes, né? Isso aqui pelo menos é teorizado, afinal o Shanks ele ainda precisa ser dignamente introduzido, né, no universo de One Piece de forma mais ativa, e o próximo arco de One Piece ele provavelmente vai ser o reino de Elbaf, o país dos gigantes. Tem toda ainda a questão da Big Mom, né, com a relação que ela teve com o país dos gigantes no passado, enfim, a ser resolvido, mas principalmente em relação ao Shanks é algo que possa vir a acontecer também, né? Muito se teoriza quanto a isso, principalmente pelas histórias de capa onde o Shanks e seu bando eles estavam presentes num casamento de alguém. Será que esse alguém era ninguém menos que o Lucky Who? Afinal, ele não aparece como convidados, né, supostos convidados desse casamento, então pode ser que ele fosse o noivo. O noivo de quem? Será que alguém do reino de Elbaf? E se a gente considerar a relação do Shanks com o reino de Elbaf, a gente pode também considerar a relação do reino de Elbaf com também as Ilhas do Céu. Se vocês repararem no pé de feijão que existe em Skypiea, esse pé de feijão ele faz referência àquela velha história do João e o pé de feijão, onde existia um gigante lá no topo desse pé de feijão. Só que a gente nunca viu de onde saiu a raiz desse pé de feijão. E esse pé de feijão, galera, ele pode ser muito maior do que a gente pensa. Ele pode muito bem, por mais que Skypiea ela fique localizada lá no começo, mais ou menos ali, da Grand Line, a origem desse pé de feijão, ela pode vir lá de Elbaf. Todo esse universo das Ilhas do Céu, das raças aladas, eu acredito fortemente que vai ser muito mais explorada no reino de Elbaf, no arco, onde vai ser explorado o reino país de Elbaf. Também é dito que o Oda leu o roteiro do filme, que foi escrito por Kuroyuwa Tsutomu e dirigido por Goro Taniguchi. Oda disse que o filme definitivamente vai ser ótimo. O roteirista e diretor entraram em contato com Oda para criar o filme dos sonhos, como eles o descreveram há mais de 2 anos. E disse que vai tocar o coração de muitas pessoas, porque a história do filme será sobre como reunir as forças de todos. Oda se autoproclamou supervisor e produtor geral do filme. Para quem não sabe, esse tal de Taniguchi que o Oda ele menciona foi o diretor do primeiro especial de One Piece mais de 1 ano antes. Prestem atenção, lançado mais de 1 ano antes de sair o primeiro episódio de One Piece e que nem contava com a dubladora do Luffy que a gente conhece até hoje. Galera, a minha expectativa para esse filme é que esse filme ele conte um pouco mais do passado do Shanks e principalmente a sua trajetória de como ele se tornou um imperador do mar. É isso que eu espero ver nesse filme, porque tudo que o Shanks ele vai mostrar ainda no mangá, isso vai acontecer no momento presente da história. Só que existe uma lacuna atrás disso tudo, o passado do Shanks que talvez não comprometa tanto assim a história atual do mangá. A coisa ela pode muito bem se interligar e é uma lacuna que a gente tem vontade de saber. Todo mundo quer saber como o Shanks ele conseguiu se tornar um Yonkou, por exemplo, né? Então essa seria uma lacuna que saciaria a nossa vontade de saber como isso aconteceu, ao mesmo tempo em que esse escopo de informações não vai prejudicar tanto assim a história atual do mangá. Eles podem ter uma liberdade ali maior de trabalhar um pouco mais esse passado. Óbvio que talvez a questão de como ele se tornou um imperador seja algo um pouco mais complexo e que realmente se interligue com alguns elementos canônicos do mangá e que não possa ficar assim tão isolado, uma história tão isolada assim, né? Talvez o fato dele ter se tornado um imperador tenha algo a ver com tudo que a gente conhece hoje em dia, né? Tem uma importância ali maior. Sim, eu estou falando da relação do Shanks com o governo mundial que não pode ser ignorado e talvez isso
ter influenciado em como ele conseguiu o título de imperador. Mas ainda assim é um escopo, de forma geral, muito legal de ser trabalhado. Quem será que ele conseguiu enfrentar, por exemplo, e disputar pelo título de imperador? Porque a coisa na época estava ali uma confusão ainda, né? Como se o Shanks ele tivesse sido o último imperador a aparecer, aquele cara que conseguiu empurrar a parede dos outros domínios dos imperadores e tivesse conseguido ali conquistar na raça mesmo ali, forçar realmente a abertura do seu espaço naquele mar. Só que quem será que ele enfrentou para conseguir esse espaço? A data do filme já está marcada para o dia 6 de agosto de 2022, então já marquem aí no calendário de vocês. Falta bastante? Ainda falta bastante já, mas deixem aí nos comentários a expectativa de vocês para esse filme. E lembrando que a gente está nos últimos dias para você poder se inscrever no curso completo de japonês Nihongo Premium. Prestem atenção, galera. Acessem o link na descrição que só vai até o dia 23 desse mês de agora. Falta muito pouco, então vai lá com calma, acessa o link, vê as informações, pode tirar suas dúvidas, não tem problema, tenta conversar ali qualquer coisa em relação a pagamento, não deixa para cima da hora e não perde essa oportunidade. Link na descrição ali para você ver tudo com calma, beleza? Até a próxima, tchau!